6h05, então acho que a gente já pode ir começando. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Consciência. Para quem não me conhece, eu sou o Denner, faço parte da comissão organizadora, assim como o Fernando, a Juliana, a Larissa e a Daza, que é a nossa coordenadora. E antes da gente começar, como sempre, temos alguns avisos para passar para vocês. O primeiro deles é em relação à certificação. Para quem não sabe, o Café oferece certificados aos ouvintes, mas para isso a gente precisa de alguns dados de vocês, que são nome completo, CPF, número de matrícula para quem é aluno da FURG e e-mail. Vocês podem mandar esses dados para a gente, tanto aqui pela plataforma, é só ir ali em bate-papo público, clicar em Café Consciência e iniciar um bate-papo privado. Ele é para mandar direto para a nossa conta aqui mesmo. Mas vocês também podem nos mandar por e-mail, que é caféconscienciafurg@gmail.com. Isso que eu acabei de explicar para vocês vai estar passando tanto aqui no bate-papo, caso alguém tenha se perdido, e vai estar nas notas compartilhadas também. As perguntas podem ser feitas ao longo da fala da nossa palestrante e a gente vai repassar elas no final. Para quem não sabe, o Café Consciência agora tem um canal no YouTube e todas as nossas palestras são gravadas e estão sendo postadas lá. Nós também temos Facebook, Instagram e os links das nossas redes estão todos aqui nas notas compartilhadas. E o tema da nossa reunião de hoje é as ações de proteção à fauna em emergências ambientais. E a nossa palestrante é a Paula Canabarro, que é oceanóloga, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande, é mestra em gerenciamento costeiro pelo Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento Costeiro do Instituto de Oceanografia da FURG, coordenadora da equipe técnica do Centro de Recuperação de Animais Marinhos, o CRAN-FURG, possui experiência em reabilitação de animais marinhos, resgate e recuperação de fauna impactada por óleo e atendimento, e gerenciamento de emergências ambientais. As redes do CRAN e da nossa palestrante estão aqui nas notas compartilhadas também. Então, Paula, muito obrigado pelo teu aceite em estar com a gente aqui hoje, e eu te passo a palavra. Boa tarde, Denner. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço, né, o convite para estar participando desse projeto tão legal que é o Café Consciência. É um projeto muito bacana e agradeço então o convite, parabenizo também a organização, né, pelo carinho e o cuidado que vocês têm, né, com os convidados, né, e com esse projeto. Então, isso é um reflexo, né, desse comprometimento que vocês têm com esse projeto que vocês conduzem já há um tempo, né, e que agora está nessa modalidade remota devido à condição que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, primeiro de tudo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo vocês, né, pela continuidade do Café Consciência. Bem, vou passar aqui. Vamos ver aqui. Bem, o Denner já fez uma apresentação, né, minha, que eu tinha trazido para vocês, né, que eu sou oceanóloga, sou filha da FURG, né, fiz a graduação, o mestrado, estou fazendo o doutorado também no programa de pós-graduação em educação ambiental e tenho um tempo aí de casa no CRAN, né, no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, onde hoje eu estou como coordenadora da equipe. Então, eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre as ações de proteção à fauna em emergências ambientais. Esse assunto, ele foi democraticamente escolhido por vocês, né? Então, teve uma enquete, né, com alguns tópicos que nós poderíamos abordar, e esse tema foi o eleito, né? Então, eu montei uma apresentação, não muito extensa, porque é um assunto que tem bastante detalhamento e é um assunto bem amplo, né? E eu gosto de falar bastante também, então eu vou cuidar para não extrapolar muito o tempo e passada essa fase da apresentação, depois a gente poder conversar, né? Vocês perguntarem se tem alguma dúvida ou fazerem algum comentário, porque é um assunto que diz respeito, né, a todos nós que estamos aí na frente das ciências ambientais.
Bem, então, como eu já falei para vocês, eu trabalho no Centro de Recuperação de Animais Marinhos há bastante tempo, né? Há quase 2 décadas. Eu comecei como estagiária e hoje cá estou, né? Então, todo esse meu conhecimento e tudo que eu vou compartilhar com vocês a respeito do atendimento à emergência provém dessa minha vivência no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, né? E me impulsionou também para outros espaços onde eu atuei nessa mesma questão, né? Com esse mesmo objetivo de atender as emergências. O CRAM, Centro de Recuperação de Animais Marinhos, para aqueles que não conhecem esse espaço, que é uma unidade de extensão da universidade, da FURG, fica nas dependências do Museu Oceanográfico. Então, está o Museu Oceanográfico, no fundo do Museu Oceanográfico fica o CRAM, às margens da lagoa, do estuário, né? E esse é o espaço onde nós, então, tratamos e atendemos os animais debilitados. A missão do CRAM é resgatar, tratar e estudar os indivíduos enfermos, feridos ou órfãos, né, e devolvê-los ao habitat natural, sadios e selvagens, com a capacidade para desenvolver todas as suas atividades normalmente, ou seja, voltarem a cumprir os seus ciclos biológicos, né? Então, eu gosto de pensar que o CRAM é um local, os centros de recuperação, de modo geral, né, os centros de reabilitação, são espaços onde os animais eles têm uma segunda chance de voltar para a vida livre e seguirem a sua vida, né? Esses animais, se não fossem resgatados e tratados, muito provavelmente não sobreviveriam. Então, eles têm uma segunda chance de voltarem para o seu ciclo de vida. O nosso objetivo, então, é intervir no momento em que as atividades relacionadas aos seres humanos afetam a fauna. Então, a maioria dos animais que nós recebemos para a reabilitação, eles apresentam indícios de interação com a atividade humana, né? Seja a interação com a pesca, com resíduo sólido, com a poluição, que é o que nós vamos falar um pouco melhor hoje, mas, de modo geral, todos eles apresentam alguma evidência dessa interação. E hoje também fica difícil, né? Tem as evidências, elas são macro, né? Mas tem todo um impacto, tem todo um comprometimento, né, da sobrevida das espécies que a gente não enxerga, né? E que são refletidos na debilidade desses indivíduos. Aprender as técnicas necessárias para o manejo das diferentes espécies. Então, ao longo dos anos, nos centros de reabilitação, a gente tem a oportunidade de trabalhar com diferentes espécies, né, desenvolver técnicas de manejo e que podem ser aplicadas em situações específicas, né, para a conservação dessas espécies. E a questão da informação ambiental, né, informação ambiental e educação ambiental, que esses espaços onde a gente compartilha o nosso conhecimento, né, onde a gente apresenta a problemática dos animais que são recebidos para a reabilitação. Então, esses animais que encalham na beira da praia com algum problema, né, eles são indicadores de conflitos ambientais que estão acontecendo no ambiente marinho e costeiro, né? Então, a gente tem também esse papel, né, da informação. As espécies que nós atendemos, né, que nós, o CRAM e a maioria dos centros de reabilitação de fauna marinha atendem, elas pertencem aos grupos das aves marinhas e costeiras, das tartarugas marinhas e dos mamíferos marinhos. Então, são esses 3 grandes grupos, né, da megafauna que são atendidos nos centros de reabilitação. E esses animais, eles chegam nos centros de reabilitação ao longo do ano de forma sazonal, né? Então, de acordo com os meses em que essas espécies, que grande parte são migratórias, estão ocorrendo aqui na nossa região, nós recebemos exemplares desses indivíduos necessitando de cuidado.
No entanto, tem algumas situações em que esses animais eles encalham de forma massiva, ou seja, encalham um grande número de indivíduos em um curto período de tempo, né? E essas situações nós denominamos situações emergenciais. Por quê? Porque fogem da nossa rotina de atendimento. Então, nós temos aí invernos em que nós recebemos 200 pinguins, né, no mesmo período. Os albatrozes também já tivemos encalhes em massa que tivemos 30 albatrozes ao mesmo tempo. Isso é uma situação inédita aqui no país. As tartarugas marinhas também, que no início da primavera costumam encalhar em massa. Então, recebemos 30, 40 animais numa mesma semana. Então, essas situações nós denominamos situações de emergência, porque fogem da nossa condição de trabalho rotineira. Então, a gente precisa de mais recurso, precisa de mais tempo, precisa aumentar a equipe, consome muito mais insumo, né? E isso nos dá uma capacidade de trabalhar com um grande número de animais. Então, é por isso que os centros de reabilitação, eles são espaços que têm a prática de manejo de animais para serem aplicados em situações de emergências ambientais, como vazamentos de óleo, como situações em que impactem os animais de forma aguda, né? Aí eu trouxe para vocês, já que o tema é o atendimento a emergências, e eu quis contextualizar bem essa questão das emergências ambientais, né? Eu trouxe para vocês a condição de emergência que nós denominamos dentro de um centro, quando foge da sua rotina, e o porquê que a gente trabalha nessa condição de atendimento à emergência, porque tem a prática do manejo com um grande número de animais, e a questão dos acidentes e das emergências ambientais, num olhar, né, mais amplo, né? Que são esses conceitos aqui de acidentes e de emergências que eu tirei da página do IBAMA, que está o link aqui embaixo, né, para que vocês, se tiverem o interesse, visitarem essa página que trata de algumas questões específicas das emergências ambientais, dos atendimentos às emergências, né, e aí tem essa conceituação aqui que eu achei interessante trazer, que é dos acidentes ambientais, que são eventos não planejados e indesejados que podem causar, direta ou indiretamente, danos ao meio ambiente e à saúde pública e prejuízos sociais e econômicos, né? E as emergências são ameaças súbitas ao bem-estar do meio ambiente ou à saúde pública em decorrência de falhas em um sistema tecnológico industrial ou ainda devido a um desastre natural, constituindo-se em situação de gravidade que obriga à adoção de medidas apropriadas. Então, os acidentes, eles, né, eles proporcionam as emergências, né? Os acidentes, eles causam situações emergenciais. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de emergências ambientais, né, envolvendo fauna, que é o assunto específico aqui da nossa conversa de hoje. Então, eu coloquei aqui o vazamento de óleo, né, rompimento de barragens, alguns que eu pensei, né, incêndio, eventos meteorológicos extremos, o desmatamento, né, e tantos outros que vocês podem pensar e depois a gente conversar sobre eles, né, no segundo momento aí do nosso evento. Aqui para ilustrar, eu sei que está bem pequeno, né, mas é só para ilustrar, que nessa página do IBAMA, que eu botei o link ali para vocês, eles apresentam os relatórios anuais dos acidentes ambientais, né? Então, eles têm aqui, o último relatório que eu encontrei foi de 2015 a 2018, nos últimos 2 anos eu não encontrei relatório, né? E aí eles apresentam ali alguns dados de onde ocorreram esses acidentes, né? E esses acidentes, eles são também notificados dentro do processo de licenciamento dessas empresas, né, que são causadoras dos acidentes. E eu coloquei aqui, circulado, o vazamento de óleo, né? Por que o vazamento de óleo, né? E eu quis montar nessa configuração, porque eu vou falar muito de fauna oleada e muito das estratégias de atendimento à fauna oleada, e é
não é por acaso e não é porque nós trabalhamos com essa questão, mas é porque é o que mais se tem de detalhamento, né, tanto do órgão ambiental como dos centros que trabalham com atendimento à fauna, é dentro do escopo do atendimento a emergências ocasionadas por vazamento de óleo, né? Então, por isso que, a partir de agora, nós vamos falar tão detalhadamente desse tipo de emergência, com vazamento de óleo, mas que vocês vão ver que toda a prática, toda a estrutura, né, desse atendimento à fauna, ele pode se extrapolar para outras situações emergenciais também, tá? Então, dos vazamentos de óleo, quando acontece um vazamento de óleo no mar, né, ele impacta a fauna, e eu quis trazer isso também para vocês de forma bem ampla, mas que é importante pensar que o vazamento de óleo no mar ele impacta a fauna de duas formas. Tem o impacto direto e o impacto indireto. E que essa foto aqui, que não é do pinguim de Magalhães, tá? Esse é um pinguim africano, ela ilustra bem a questão dessa diferença do impacto, né? A gente vê que tem um pinguim que sofreu impacto direto, ou seja, ele teve o seu corpo recoberto por óleo, e tem esses outros dois pinguins, um filhote e o par, né? Um dos pais, que também não está contaminado, mas que vai sofrer o impacto indireto da contaminação desse ambiente, né? Então, o impacto direto, ele é um impacto de curto prazo, então é um impacto sobre esses animais que acabam tendo o seu corpo afetado pelo óleo e que sofrem uma série de efeitos, né? Tanto os efeitos externos, né, decorrentes do recobrimento desse animal pelo óleo, que afeta a sua locomoção, né? Os animais, as aves, por exemplo, que é o grupo de fauna mais afetado por vazamentos de óleo, quando elas têm as suas penas cobertas por óleo, elas ficam com o corpo muito mais pesado, né, afunda, muitas delas acabam morrendo afogadas, sofrem queimaduras nas partes nuas do corpo, na volta dos olhos, nas patas, em função da toxicidade do óleo, né, causa uma desregulação térmica, então esses animais eles não conseguem mais regular sua temperatura corporal e acabam ficando hipotérmicos, sentem frio, né. Tem os efeitos internos, então esses animais acabam ingerindo o óleo ou inalando a parte volátil do óleo, absorvendo pelas partes nuas, né, ou mesmo pela mucosa oral quando ingerem, e isso também desencadeia uma série de problemas relacionados à intoxicação, né, causa danos no rim, no fígado, aliás, causa problemas pulmonares, né, problemas respiratórios em função da inalação dos componentes voláteis do óleo, que são tóxicos. Então, esse animal ele sofre uma série de problemas agudos em decorrência dessa contaminação. E é os animais nesse estado que, de modo geral, nós atendemos nos centros de reabilitação e em toda a estrutura de atendimento à fauna, quando tem um vazamento de óleo. No entanto, tem um impacto indireto, que é um impacto que é sentido a longo prazo, né? E que é decorrente do quê? Da contaminação do ambiente. Então, por exemplo, os animais, eles podem não ser afetados diretamente, mas os peixes, né, os itens alimentares que eles se alimentam, são impactados ou morrem, então diminui a quantidade de disponibilidade de alimento. Esses animais eles podem se contaminar com doses subletais, então doses de contaminantes que não os matam, mas que em longo prazo acabam prejudica o seu sucesso reprodutivo. Então tem uma série de estudos aí, de trabalhos que mostram esses efeitos, tanto os diretos quanto os indiretos na fauna após os vazamentos de óleo no mar. E que nós poderíamos também ficar aqui 1 hora falando a respeito disso, né, mas que não é o foco principal da nossa conversa. Bem, e por que o CRAM, ele tem, né, essa característica também, essa especialidade no atendimento à fauna contaminada por óleo, né? O CRAM, ele é pioneiro na reabilitação de animais marinhos no Brasil, então é o primeiro centro de reabilitação do país,
E também é pioneiro no trabalho de atendimento à fauna com óleo. Porque desde muito tempo que na nossa região são encontrados pinguins, principalmente, pinguim de Magalhães, com o corpo coberto por óleo. Se vocês olharem essa foto aqui, ela é uma foto do início da década de 80, tá? Esse aqui é o Lauro Barcelos, o fundador do CRAN e o atual diretor do Museu Oceanográfico, que hoje já é um sujeito idoso, né? E aqui ele estava bem jovem e já estava atendendo pinguins com o corpo sujo de óleo, né? Então, essa realidade de ter pinguins de Magalhães com corpo sujo de óleo aqui na nossa costa, ela é de muito tempo. E por que isso acontece, né? Não é porque tem um acidente em especial, né? É porque a nossa região aqui da costa da Argentina, Uruguai e sudeste do Brasil, ela tem uma poluição crônica por óleo, né? Que é o quê? São manchas de óleo no mar, na maioria delas, manchas sem uma origem conhecida, então manchas que a gente chama de mancha órfã, porque não se tem uma origem conhecida, que são decorrentes de pequenos acidentes que não são notificados, de uma prática antiga de lavagem dos tanques dos navios no mar, né, de pequenos vazamentos que acabam deixando manchas, né, e o óleo ele tem uma capacidade de se espalhar na superfície muito grande, que são pequenas manchas que ficam aderivas bem nessa região que é rota de migração do pinguim de Magalhães, né? Então, o pinguim de Magalhães ele faz esse trajeto todo ano na sua migração, passa pelas manchas de óleo e aí acaba encalhando na beira da praia, decorrente desse impacto direto, né, do vazamento de óleo. Por sorte, eu espero que seja um bom sinal, né, que já nos últimos anos, né, nós temos recebido um número muito pequeno de animais com o corpo contaminado por óleo. Mas já tivemos situações aí, em 2011, nós recebemos mais de 200 pinguins sujos de óleo. Foi o último ano que nós tivemos, né, vai fazer 10 anos agora no inverno, então fazem 10 anos que nós não temos um número expressivo de pinguins contaminados. Então isso eu entendo como um bom sinal, né? Bem, como o CRAN, então, ele era, desde muito tempo, atende pinguins contaminados por óleo, e foi o pioneiro no país nesse cuidado, quando aconteceu o vazamento de óleo da Baía da Guanabara, em janeiro do ano 2000, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que foi um dos acidentes com óleo no país de maior repercussão, né? Hoje tem também, 2019 teve aquele óleo que apareceu no Nordeste, né, que também foi algo de uma proporção muito grande, né, mas que também não tem uma origem conhecida, mas que também teve uma grande repercussão. Mas o vazamento de óleo da Baía da Guanabara, que aconteceu no ano 2000, ele foi um divisor de águas aí na forma com que o Brasil lida com a sua preparação para atender essas situações de emergência, né? Então, em janeiro de 2000, vazou óleo na Baía da Guanabara, numa refinaria da Petrobras. A Petrobras não tinha uma equipe que fizesse o atendimento da fauna, né, contaminada nessas situações. E como já sabia que existia o CRAN aqui na FURG e que trabalhava com essas questões, né, de cuidar de animal sujo de óleo, a Petrobras acionou o CRAN para fazer essa resposta, né? Então, a equipe do CRAN foi para a Baía da Guanabara, aqui tem umas fotinhos, né, do atendimento à emergência. Foram atendidas quase 400 aves. E a partir disso, a partir desse vazamento, a Petrobras passou a ter um contrato com o CRAN para atender, né, para estar de prontidão para atender a fauna em situações de emergência, tá? Esse contrato, ele durou até o ano 2018, e a partir de 2019 nós temos um contrato que está sendo executado, né, até hoje, com a Portos RS, né, com o porto aqui, com a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul. Né? Para quê?
para estar de prontidão para atender qualquer emergência com o vazamento de óleo de responsabilidade do porto, né? Esse contrato, tanto da Petrobras quanto do porto, né, que que mantém os centros de reabilitação funcionando, que mantém o CRAM e que mantém grande parte dos centros de reabilitação que existem hoje na costa brasileira, tá? Como eu falei para vocês, o CRAM foi pioneiro, durante muitos anos só tinha o CRAM, mas ao longo do tempo, principalmente na última década, vários outros centros de reabilitação se estruturaram graças a essa condição, que eu vou destrinchar ela para vocês mais adiante, das empresas precisarem manter, das empresas com potencial de poluição, né, de vazar óleo no mar, de manter equipes prontas para atender a fauna caso haja um vazamento de óleo. Bom, aqui, só para exemplificar para vocês que nesse tempo, né, que o CRAM, além de fazer o seu trabalho aqui em Rio Grande, no museu, atendendo os animais que encalhavam aqui, contaminados por óleo, e as demandas da Petrobras, fez com que nós também participássemos de uma rede internacional de atendimento à fauna, né, do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, que é uma instituição americana, uma ONG americana que tem várias redes de atendimento à fauna, né? Então, uma delas é para atender a fauna em situações de emergência com óleo. Eles mantêm essa rede com profissionais que trabalham em diferentes centros de reabilitação ao longo do mundo, nas suas rotinas de trabalho, e que quando acontece um acidente com vazamento de óleo de grandes proporções, essa instituição, ela junta essas pessoas que compõem essa rede e envia para esses locais onde está ocorrendo o acidente. As pessoas vão, tratam dos animais, reabilitam e depois voltam para o seu local de origem. E nisso tudo, o CRAM teve a oportunidade de acompanhar aí vários acidentes que ocorreram ao longo do mundo, né, e essas situações sempre possibilitaram com que se tivesse contato com outras equipes, né, com outros centros de referência no tratamento desses animais, e que, no retorno, né, a gente pudesse implementar aqui nas nossas instalações todo esse aprimoramento e aperfeiçoamento, tanto de estrutura quanto de técnica, no cuidado com os animais afetados por óleo. E por que se faz isso, né? Por que se cuida dos animais? Pode parecer um pouco óbvio para nós, né, que somos dessa área, mas não é tão óbvio para todos, né? Porque há muito questionamento. Por que se atender os animais contaminados por óleo, né? Será que eles sobrevivem, né? Tem inclusive alguns pesquisadores que se colocam contra essa prática, né? Então, por isso que existe uma série de razões já pontuadas do porquê que é realizado esse trabalho. Então, por questões filosóficas e morais, né, por ser causado por uma atividade humana conhecida e por se ter capacidade técnica, né, para minimizar o sofrimento dos animais impactados, por uma questão de opinião pública, porque quando uma empresa, como por exemplo a Petrobras, quando aconteceu o acidente com o vazamento de óleo da Baía da Guanabara, que eu citei para vocês, eles perderam muito em ações de mercado. A empresa ela sofre uma degradação da sua imagem, né, pelo seu desrespeito ao meio ambiente. Então, ela mostrar que ela tem capacidade de mitigar o impacto que ela causou, né, também tem bastante faz bastante diferença na questão econômica e no valor que essa empresa constrói, né? Tanto financeiro, aplicação em bolsa, como também na questão de segurança de investimento dos investidores internacionais. Então, ter uma imagem de uma empresa comprometida ambientalmente é muito rentável para as empresas, né? Então, tem essa questão que também é pontuada.
por uma questão financeira, né? Então, existem já alguns estudos que mostram que tudo que a gente vai falar aqui de ações que são realizadas para atender a fauna em situações de emergência não representam 3% do valor total dos custos do atendimento a uma emergência. Então, essas ações, elas repercutem de forma muito positiva para a empresa e ela gasta muito pouco para executá-las. Tem uma questão também que é, se alguém não fizer, a população fará. Então, as pessoas não aceitam, né, o fato de deixar um animal em sofrimento na beira da praia. Então, as pessoas, elas tendem, se não tiver um centro especializado para tratar esses animais, a tendência é elas levarem os animais para suas casas e tentar fazer alguma coisa para ajudar aquele indivíduo, né, sem o mínimo conhecimento e ainda estando em risco, porque em situações de vazamento de óleo, a pessoa vai estar em contato, provavelmente sem nenhum EPI, sem nenhum equipamento de proteção individual, com uma substância tóxica como óleo, né? Então, também é uma das razões para existirem os centros, né, e os locais de atendimento à fauna. Por questões conservacionistas, né, porque também tem uma série de exemplos que trazem o quanto essas ações de reabilitação em vazamentos com óleo, elas são determinantes para a sobrevida de determinadas populações e também para a proteção de locais, né, onde existem, por exemplo, espécies endêmicas, espécies que estão já com as suas populações criticamente ameaçadas. Então, essas ações de reabilitação, elas são, e o conhecimento técnico, né, do manejo, dos protocolos de atendimento, elas podem ser determinantes para a sobrevida e para a conservação de determinadas espécies. E por questões legais, que alguns países também exigem, né, das empresas que têm esse potencial de poluir com óleo, de já ter uma preparação para essa resposta, né? E essa condição legal não é a realidade de todos os países, mas é a realidade do Brasil. O Brasil, aqui eu trago para vocês, então ele tem toda uma legislação que prevê, né, que exige que se pense nos cuidados com a fauna, com os cuidados da resposta à emergência de modo geral, e aí dentro dessa resposta toda está também o atendimento à fauna. Então, lá no ano 2000, quando aconteceu o vazamento de óleo da Baía da Guanabara, que eu disse para vocês que foi um divisor de águas, né, para o modo com que o país passou a olhar e se preparar para vazamentos, para acidentes com vazamento de óleo, veio, né, fruto disso, veio a Lei do Óleo, né, a Lei 9966, né, que ela dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização, né, da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias no mar, né, água sob jurisdição nacional. E ela prevê também que se tenham planos, né, para essa preparação, né, para a prevenção e para o controle dessa poluição. Então, um plano nacional de contingência, né, que é um plano em nível nacional, os planos de áreas, que são planos de regiões específicas, como aqui no Porto de Rio Grande, por exemplo, ele está trabalhando um plano de área, ou seja, um plano que compartilhe os recursos para o atendimento às emergências de diferentes empresas que estão na mesma área de atuação, e que o acidente de uma talvez repercuta no funcionamento do outro, né? E os planos de emergência individual, que estão aqui em vermelho, né, porque são os que a gente mais trabalha, que são aqueles planos que cada empreendimento que tem o potencial de poluir com vazamento de óleo, ele tem que ter planejado o que ele vai fazer como resposta caso esse acidente aconteça. Então, ele deve garantir na sua aprovação a capacidade de executar de imediato as ações de respostas previstas para o atendimento ao incidente. Existe uma resolução da CONAMA, a 398 de 2008, que ela determina o conteúdo mínimo que deve ter nesses planos de emergência individual. Eu tenho aqui um esboço para vocês, não vamos falar de cada item, obviamente, mas que é onde se prevê tudo, né, quais
quais são os piores cenários, quais são os equipamentos de resposta, né? Quais são os procedimentos para diminuir a descarga de óleo, para dispersar esse óleo, para proteger as áreas vulneráveis, para monitorar a mancha, né? Para coletar o resíduo, para a limpeza das áreas atingidas, para o deslocamento dos recursos, né? Para proteger a população das áreas derramadas, então, e para os procedimentos de proteção à fauna. Então, dentro do conteúdo mínimo dos planos de emergência individual de todas as empresas que têm a possibilidade de causar vazamento de óleo, tem que ter, dentro dos seus planos, o detalhamento dos procedimentos para proteger a fauna. E é aqui, né, nesse item aqui, que nós estamos. E onde que os empreendimentos apresentam esse plano de emergência individual? Eles apresentam esse plano dentro do seu processo de licenciamento ambiental. Todos os empreendimentos, como vocês devem saber, né, todos os empreendimentos que podem causar impacto ambiental, eles devem ser previamente licenciados, né? E os com potencial de vazamento de óleo, dentro do procedimento de licença, do processo de licenciamento, eles têm que apresentar os planos de emergência individual. Aqui eu só botei para vocês da cadeia produtiva de petróleo e gás, né? Tem todo o licenciamento, ele as diferentes etapas da atividade de produção e exploração do petróleo e do gás, né? Isso está determinado por uma resolução da CONAMA também. Coloquei aqui mais duas, a resolução CONAMA 23, de 1994, né? Coloquei a resolução CONAMA 237, de 97, que ela é mais específica do processo de licenciamento dos empreendimentos como um todo, né? E dizendo que os empreendimentos eles têm que ter uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. E essa 350 de 2004, que eu coloquei só para complementar as licenças aqui, as licenças necessárias da cadeia produtiva de petróleo e gás, porque ela é uma licença para o processo de sísmica no mar. Então, vocês veem que tem toda uma separação, né, uma fragmentação desse processo de acordo com cada etapa, né, desses procedimentos. E todos eles têm potencial para vazar óleo no mar, né? Então, todos eles precisam prever, em diferentes escalas, o que fazer se acontecer um vazamento com óleo. E quem é que fiscaliza isso, né? O IBAMA, as atividades no mar, elas são licenciadas pelo IBAMA, né? E as atividades em terra ou em áreas portuárias, isso também é separado. Algumas atividades são licenciadas pelo IBAMA e outras pelo órgão estadual, né? Mas as atividades no mar, elas são licenciadas pelo IBAMA, então tem uma coordenação específica de licenciamento ambiental, então são elas que avaliam os planos de emergência individual, os procedimentos de atendimento à fauna e veem se está adequado ou não para o empreendimento receber a licença ou para ser adequado ao longo da validação das licenças dos empreendimentos. E tem uma coordenação específica, que é a Coordenação Geral de Emergências Ambientais. Então, a CGMAC, ela atua no processo de licenciamento e o CEGEMA atua no momento que acontecem as emergências. E todo esse processo de licenciamento, dos planos de emergência, eles são testados, treinados, exercitados em eventos, né, em exercícios simulados, que a gente chama, que é onde se coloca em prática, de forma simulada, todas as estruturas de resposta que as empresas têm. Então, aqui vocês veem as barreiras de contenção, barreiras de absorção. Nós aqui
simulando o monitoramento de fauna, a estrutura necessária para o resgate dos animais. Então, essa avaliação feita pelo órgão ambiental e esses exercícios propostos para as empresas fazerem possibilitam que no intuito, né, que haja uma preparação real, né, que haja uma preparação para que quando um acidente aconteça, tudo seja feito o mais rápido possível, porque quanto mais rápido for feito, maior a chance de diminuir os impactos desse vazamento. Bem, e esses procedimentos de atendimento à fauna, em especial, né, eles evoluíram ao longo do tempo, né? Então, eu botei aqui para vocês uma linha do tempo, né, que conta de forma bem sucinta como é que essas coisas foram evoluindo. E eu tive a oportunidade de acompanhar essa evolução. Então, se a gente pegar a resolução da CONAMA 398, que é aquela que eu falei para vocês que apresenta o conteúdo mínimo que deve ter nos planos de emergência individual, ela fala o seguinte, naquele ponto dos procedimentos de proteção à fauna, que é necessário que os empreendimentos façam o levantamento da fauna existente na região, bem como da fauna migratória, e que dê o detalhamento das medidas a serem adotadas para o socorro e proteção dos indivíduos, né? Mas isso foi evoluindo gradativamente, então, inicialmente... desculpem. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, até que hoje nós temos um Plano Nacional de Ação de Emergência para a Fauna Impactada por Óleo, tá? Então, hoje existe esse documento feito pelo IBAMA, que determina algumas diretrizes, é um plano nacional, é um documento só com diretrizes, né? Não é uma resolução, não é uma instrução normativa, mas é um documento oficial que pontua, né, quais são as principais ações que devem ser tomadas no caso de um animal, no caso de um vazamento de óleo. Esse plano nacional, ele prevê, então, todas essas medidas detalhadas de ação que são necessárias para atender a fauna, que eu vou falar na sequência para vocês. Tá? Bom, fruto do plano de atendimento às emergências com fauna do IBAMA, que eu mostrei ali, né? Nós temos esse manual de boas práticas, que está disponível na internet, vocês podem procurar, que tem ali o PDF, Manual de Boas Práticas, Manejo de Fauna Atingida por Óleo. O CRAN teve a oportunidade de participar da construção desse documento, então alguns técnicos do IBAMA vieram fazer vivência aqui na emergência em 2011, que eu contei para vocês. Tem outros documentos também internacionais, né, que dão esse direcionamento das principais ações a serem realizadas. E, de modo geral, essas ações, elas prevêem 3 níveis de resposta, tá? Que isso é legal de vocês entenderem. O primeiro, a resposta primária, que nós chamamos, a primeira resposta, é manter o óleo longe dos animais. Então, é tentar proteger as áreas com as barreiras de contenção, barreira de absorção, com todas essas técnicas de proteção de costa, para que o óleo não chegue em áreas que tenham um maior número de animais. A segunda resposta é manter os animais longe do óleo, né? Então, também algumas técnicas que evitam que os animais se aproximem da área contaminada. E a terceira resposta, então, é tratar os animais afetados, né? Que aí é a reabilitação, o tratamento. E para tudo isso, é preciso ser previsto quais são as equipes que vão trabalhar, quantas pessoas são necessárias, né, ter os protocolos pré-determinados, né, ter as técnicas também já previstas, os recursos. Então, tudo isso é pensado em tempos de paz, que a gente chama. Tudo isso é pensado no momento que não tem um acidente. Para quando tem um acidente que as coisas ficam mais tensas, a gente já saiba como fazer, né, como executar tudo isso. Para isso, é importante também já ter mapeado quais são as principais espécies que acontecem na área, né? Quais são as áreas mais vulneráveis. Então, aqui eu trouxe só um exemplo de um mapa de vulnerabilidade, né? Existem as cartas SAL, eu esqueci de colocar aqui, mas são as cartas de sensibilidade ao óleo, né? Para determinadas bacias sedimentares. Então, aqui a bacia de Pelotas até foi o pessoal da FURG que fez a carta de sensibilidade ao óleo,
que daí eles fazem todo esse mapeamento, tanto com dados biológicos, como os de população, como as questões meteorológicas, né, para que se tenha um maior entendimento do que vai acontecer, né, e caso haja um vazamento de óleo na região, e para que se possam também planejar, né, essa resposta de forma prévia ao acidente. Então, vou passar bem rápido, porque eu tô cuidando aqui o horário para eu não me estender muito. Mas o que é a resposta primária, né? O que é essa resposta inicial? Aconteceu um vazamento de óleo, a primeira coisa que a gente faz são os monitoramentos. Então, os monitoramentos para saber, né, em tempo real, o que está acontecendo. Se já tem animal sujo de óleo, se o óleo está indo para uma área que tem uma concentração grande de animais. Embora a gente preveja isso, os monitoramentos, eles nos trazem informações em tempo real. Então, o monitoramento pode ser aéreo, que a gente tem uma visão mais macro, né, que a gente consegue, principalmente em áreas que tem ilhas, ilhotas, né, que a gente consegue ver de cima o que está acontecendo. Os monitoramentos embarcados, né, os monitoramentos terrestres, então os monitoramentos de praia, e geralmente esses monitoramentos eles acontecem de forma paralela quando acontece um acidente. Então tem uma equipe que está monitorando a praia, tem para ver se já encontra algum animal sujo de óleo, para ver se o óleo já bateu na praia. Tem uma equipe em terra, tem uma equipe fazendo monitoramento embarcado e tem uma equipe sobrevoando, né? Então a ideia é que esses 3 monitoramentos eles aconteçam ao mesmo tempo, dependendo das características da região. Um outro ponto da resposta primária também, né? Essa resposta que visa diminuir o impacto dos animais, visa manter o óleo longe dos animais, né? E que também visa que a própria resposta não cause nenhum prejuízo para a fauna presente no local. Então, para isso, o que é feito? É feito também monitoramentos de áreas. Aqui são as barreiras, né, as barreiras de contenção. Então, nessas barreiras podem aparecer animais que fiquem presos no lado de dentro da barreira. Aqui tem um filhote de baleia jubarte, isso aqui foi um exercício simulado, tá? Lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E aí, no exercício simulado, apareceu um filhote de baleia jubarte. E ela estava indo em direção à área das barreiras. Então, tem que ter toda uma orientação para diminuir, né, para evitar que as embarcações, que as barreiras acabem prejudicando a fauna, né? O animal estava doente, ele ia encalhar e provavelmente irá a óbito, mas, mesmo assim, tem que ter toda uma conduta para evitar que essas ações também impactem os animais que estão presentes. Então, a gente orienta, né? Então, a equipe de fauna, a partir dos monitoramentos, ela orienta esse pessoal que está na lida, né? Que está trabalhando na contenção. Aqui o pessoal, as gurias da limpeza de praia, né? Que vão para a praia para tirar o óleo, quando o óleo bate na areia, ele é recolhido, né? Então, nesse recolhimento também pode aparecer fauna, pode ser numa área de desova de tartaruga e ter ninhos, ou pode ter ninhos de alguma ave, né? Então, todos esses cuidados, eles precisam ser trabalhados, alinhados e conversados entre todas as frentes de trabalho que estão nessa situação. E a equipe de fauna é responsável por isso. Bom, depois a resposta secundária, que é essa resposta que evita que os animais cheguem no óleo. Então, são as ações de afugentamento e captura preventiva, né? Então, o afugentamento é o quê? São algumas técnicas que são postas em áreas para evitar que os animais pousem, principalmente as aves, né? Então, tem aqui o exemplo de espantalho, tem as bandeirolas, né? Tem várias técnicas que são usadas nessas situações. A captura preventiva, que é o quê? Que é capturar os animais antes que o óleo chegue no local onde eles estão. E isso não é fácil de fazer, é feito de forma também pontual e com muito cuidado para que esse processo e essa técnica não prejudique mais, né, não atrapalhe ainda mais as espécies. Então, tem alguns exemplos aqui desse pequeno maçarico que foi
quando teve um vazamento, uma espécie endêmica, ameaçada de extinção, e que um vazamento na Nova Zelândia, que foi em 2011, se não me engano, ia atingir a praia onde esses animais ocorrem, então eles foram previamente capturados, mantidos em cativeiro, até que a praia fosse limpa e eles pudessem ser devolvidos. Aqui o Treasury também, na África do Sul, que foi o maior evento de manejo de fauna, né? Foi um acidente que impactou 40 mil pinguins africanos, e num período que eles estavam nas ilhas se reproduzindo. Então, o que o pessoal fez? O pessoal pegou, para garantir, né, a sobrevida desses animais, eles pegaram 20 mil pinguins que estavam na ilha se reproduzindo, capturaram, colocaram num helicóptero, soltaram os animais a 900 quilômetros de distância da ilha, para ser o tempo que, quando eles voltassem, a ilha já estivesse limpa e eles não se sujassem. Também foi uma manobra bem arriscada, os profissionais que fizeram isso tinham um conhecimento muito grande da dinâmica dessa população, para ter certeza que essa ação não iria comprometer mais essa espécie do que o próprio vazamento de óleo. E aqui no Macondo, que foi aquele acidente do Golfo do México no ano 2000, que também atingiu uma praia de desova de uma tartaruga, a tartaruga de Kemp, que é uma espécie também ameaçada e endêmica da região ali do Golfo do México, e que eles retiraram, né, alguns ninhos de tartaruga e transferiram de praia para evitar que se contaminassem e se perdesse essa geração dessa espécie ameaçada. Então, são alguns exemplos dessa captura preventiva, que são muito poucos exemplos, assim, mas que valem a pena porque deram certo. E a resposta terciária que é essa, tentou-se manter o óleo longe dos animais, tentou-se manter os animais longe do óleo, mas mesmo assim tiveram indivíduos que se impactaram e apareceram na beira da praia vivos, precisando de cuidado. Então, é nesse espaço da terceira resposta onde acontecem as maiores ações de fauna, né, e que a gente mais atua. Então, é o resgate, ir buscar, resgatar esses animais contaminados. A maioria deles acontece em terra, mas também pode ser feito no mar, né, na água. O transporte, então, como transportar esse número de animais até o local de atendimento, né? Dependendo da região, pode ser feito por barco, pode ser feito de helicóptero, né? E pode ser feito por terra. O transporte é uma etapa de muito cuidado, né? Porque os animais estão muito sensíveis, muito debilitados, né? E precisam de bastante atenção até chegar no centro de reabilitação. Então, é nessa fase que em muitos acidentes se perde o maior número de animais. As estruturas de atendimento, então, eles são resgatados, são transportados e onde eles vão ser cuidados, né? Então, dependendo do local, existem unidades avançadas de atendimento aos animais, né? Pontos distantes, né? Que dão o primeiro atendimento para os animais, né? Para estabilizá-los, então, para cuidar da temperatura, principalmente temperatura e hidratação, né? Ou algum cuidado especial. E depois o centro de reabilitação. O centro de reabilitação como o CRAM, por exemplo. O CRAM já é um centro de reabilitação permanente, né? Se acontece um acidente com óleo aqui em Rio Grande, os animais vão direto para o CRAM, né? Mas tem lugares que não tem um centro de reabilitação. E nesses casos são montados centros de reabilitação temporários, né? Aqui é um exemplo do Prestige, que foi um acidente que aconteceu na costa da Galícia em 2002, que usou essa estrutura, que era do Corpo de Bombeiros, né? E montaram um local de reabilitação de fauna. Então, aqui é o antes, tinha o espaço, tinha água disponível, tinha energia elétrica, tinha toda a estrutura necessária para fazer com que o centro funcionasse. Então, montaram as piscinas e aqui estavam os animaizitos, as aves, nos seus recintos sendo reabilitadas. Então, a estrutura é essa, né? Dependendo da área, e isso aqui também é um exemplo desse acidente de 2002 aí na costa da Galícia, né? Dependendo da área, tem os pontos de recolhimento de fauna, eles levam para um centro avançado, né? Próximo das suas áreas de resgate, os animais recebem o primeiro tratamento e depois eles são encaminhados para um centro de reabilitação maior e mais central, né, que atende toda a área atingida.
Isso aqui é um modelo para uma situação catastrófica, né? Para uma situação que ocorra numa área bem grande, né? Bom, esses cuidados também são todos baseados em protocolos de tratamento, como eu já falei para vocês, né? Então, tem toda uma técnica para que isso seja feita, desde a estabilização inicial, como fazer o manejo, como limpar esses animais, como que eles podem ser recondicionados, né? Até a hora deles voltarem para a vida livre. Só esse slide aqui, a gente poderia passar mais de 1 hora falando dele, porque cada tópico desses tem uma série de detalhes, mas também, né, pode ser para uma próxima oportunidade, não é o foco agora. Também o tratamento das carcaças, então, além dos animais vivos, também deve-se cuidar dos animais mortos, fazendo a necrópsia, para tentar entender melhor o que aconteceu com esses animais, se eram mais machos, se eram fêmeas, né, o quanto eles estavam comprometidos, e também para retirar eles do sistema. Tem muito animal que acaba se alimentando de carcaça e que, ao ingerir uma carcaça contaminada, vai estar se contaminando. Então, isso é uma contaminação secundária, que nós chamamos, né? Então, tem que ter todo esse cuidado com as carcaças contaminadas para elas não serem fonte de contaminação de outros indivíduos que podem se alimentar delas. A questão da documentação, então é sempre importante documentar esses animais de acidentes, então tirar uma foto de identificação, coletar as amostras com óleo, fazer uma ficha, que isso tudo, né, vai se transformar em dados dentro de um processo, né, de um sinistro que causou um impacto ambiental e que gera uma série de ações judiciais e que precisam ser documentados, né, para que a gente comprove que teve 300 pinguins, ou 200 pinguins, ou 100 pinguins, ou o número que a gente recebeu. Então, isso a gente precisa ter bem documentado. E os monitoramentos pós-liberação. Então, também, depois que esses animais são liberados, eles costumam ser monitorados, acompanhados, para ver se teve sucesso a reabilitação, né, para saber o que está acontecendo com essas populações depois do acidente. Então, nós temos alguns exemplos positivos, né? Ali no Treasury, que foi aquele acidente que eu falei para vocês, que aconteceu no ano 2000, na África do Sul, que tiveram 40 mil pinguins afetados, é o maior acidente com manejo de fauna olhada no mundo inteiro. Então, vocês vão encontrar muito trabalho falando desse acidente. O ano passado tiveram várias comemorações, né, dos 20 anos do acontecimento do Treasury. E esse trabalho, o trabalho realizado pela SANCOB, que é a instituição que atende os pinguins com óleo na África do Sul, né, eles tiveram uma produção de um artigo que mostrou que, se não fossem por essas ações, né, de atendimento aos pinguins africanos contaminados por óleo pela SANCOB, a população do pinguim africano hoje estaria, hoje não, né, há um tempo atrás, que foi publicado, se não me engano, em 2013, esse trabalho, estaria 19% menor, né? Então, esse é a maior, para mim, assim, é o trabalho com um número mais expressivo para a conservação dessas espécies, né, em decorrência das ações de atendimento à fauna com óleo. Tem também um trabalho aqui que foi feito com os pinguins de Magalhães na América do Sul, né? E que tem esse pinguim aqui, que é um pinguim que foi fotografado nas Ilhas Malvinas, nas Ilhas Falklands, reproduzindo no verão de 2009, e ele foi atendido e liberado pelo CRAN no inverno de 2008. Então, vocês veem que ele tem uma plaquinha metálica aqui na sua nadadeira, e ele foi liberado por nós aqui no CRAN, e o ano seguinte ele foi encontrado se reproduzindo na África. Isso foi uma coisa muito, muito positiva, assim, né? Muito feliz que nós ficamos com essa notícia. Tem um outro pinguim, que é este sujeito aqui, que é um pinguim de Magalhães, que recebeu um transmissor de satélite, e é um pinguim que, em 2002, ele foi atendido pelo CRAN no Uruguai, em Piriápolis, e em 2007 ele apareceu sujo de óleo, novamente,
na costa da Argentina e foi reabilitado pelo Accord de Mar del Plata. Então, em 2007, ele recebeu esse radiotransmissor num projeto de uma americana que estava marcando pinguins com transmissor de satélite, depois de passarem pela reabilitação. E ele, junto com os outros 5 pinguins, né, e de acordo com as imagens do satélite, voltaram para suas colônias de reprodução, em tempo hábil para sua reprodução, né? Então, isso também, esse pinguim, ele é bem emblemático, porque ele passou 2 vezes pela reabilitação, 2 vezes se sujou de óleo, e ele seguiu, né, a sua vida, o seu ciclo de vida natural, e voltou para suas colônias para se reproduzir. Então, isso também nos comprova que essas ações, quando são bem feitas, né, dentro das práticas e das técnicas adequadas, eles têm um sucesso. E tudo isso é feito dentro de um sistema de comando de incidente que é dado ao gerenciamento da resposta. Todas essas ações que eu falei para vocês, né, que são previstas nos licenciamentos, né, nos planos de emergência, quando elas acontecem, elas precisam ter um sistema de gestão, né? Essa questão da gestão de emergência é um assunto muito novo, assim, um assunto que está sendo muito pautado, que é organizar bem essa resposta, né? Então, para isso tem o ICS, que é a sigla em inglês, né? Mas é o Sistema de Comando de Incidente, que é um sistema usado pelos bombeiros americanos, inicialmente, e que depois foi sendo adaptado para diferentes respostas de emergência, que tem o quê? Uma hierarquia de comando, uma organização por cores para cada setor, né? Uma previsão de recurso, né? Uma documentação de todas as solicitações, então tu consegue organizar uma resposta a partir de um sistema de comando que faz a emergência funcionar. Então, hoje, a maioria das respostas em que a gente participa, elas atendem esse sistema de comando, e eu tive a oportunidade de participar de vários treinamentos desses para a gente conseguir, no escritório, né, fora do campo, fora da área onde estão acontecendo os problemas, né, organizar e gerenciar tudo o que essa resposta precisa, né? Então, isso aqui acontece geralmente num acidente na sala de crise, que a gente chama, que é esse espaço que não está na área quente, né, na área onde acontece o acidente, mas é onde prevê e onde organiza e onde relata e onde organiza os dados e onde prevê recurso de toda a ação de resposta que acontece lá na linha de frente, tá? Bem, tudo isso que eu mostrei para vocês, das ações de fauna, do atendimento a óleo, né, é o que tem de mais robusto, de mais detalhado, de mais específico do atendimento à fauna em situações de emergência, né? Volto a dizer para vocês, o óleo, né, os cuidados com as emergências e o atendimento ao vazamento a óleo é o mais trabalhado, né? E muitas dessas coisas se aproveitam para outras situações emergenciais, né? Então, quando aconteceu, aí é uma outra experiência que eu compartilho aqui com vocês, né, nesse intuito de mostrar o quanto a gente pode desdobrar, né, as respostas, né, e o conhecimento para outras áreas. Em 2019, quando teve o vazamento, o rompimento da barragem lá do Córrego do Feijão, né, em Brumadinho, que teve uma tragédia, né, ambiental, uma tragédia sem antecedentes, né, eu tive a oportunidade de participar dessa ação. Por quê, né? Se a maioria dos animais que estavam lá, eles eram animais domésticos, era cachorro, cavalo, boi, né? E não eram animais marinhos, porque era numa área que não era marinha costeira, mas que toda a nossa prática, principalmente nesse sentido de gestão de resposta, de saber como é que se prevê recurso, como é que se lida com animais em grande número, como é que se organiza a equipe para atender os animais, como é que se documenta tudo isso, nos jogou para ajudar a atender essa resposta em Brumadinho, tá? Então, o que aconteceu, né? Então, aqui são algumas imagens, né,
das ações que não eram realizadas por nós, não eram realizadas pela equipe que eu estava participando, né, que foi a equipe de gestão da emergência, né, mas que ajudava a prever todos os recursos, a relatar, a destinar, a pensar o que deveria ser feito nessa condição, nessa situação de crise, né. Então, eu fiquei, foi montado um hospital no Córrego do Feijão, um hospital para atender a fauna de diferentes espécies. Então, aqui tinha uma parte com curral, que era para atender animais de grande porte, tinha uma parte para fazer necrópsia, tinha aqui o hospital, a área onde eu recebia os animais silvestres e os animais domésticos, como gato e cachorro, que eram os de maior número, né? E aqui tinha-se toda uma rotina para atender esses animais com diferentes equipes, né? Inclusive, e eu ficava aqui, né, ajudando a gerenciar essa resposta. Eu não trabalhava diretamente com os animais, mas eu ajudava essas equipes do hospital a organizar a forma com que eles iam atender esses indivíduos, tá? Aqui eu trouxe de novo aquele slide para a gente pensar as emergências ambientais envolvendo fauna. Então, vazamento de óleo, a gente já falou bastante. Rompimento de barragem é uma situação recente, né? E tá aí, né? Eminente de acontecer novamente, como Brumadinho, como teve Mariana, como teve Brumadinho, né? E que se viu a necessidade de ter organizado uma ação de atendimento à fauna, né? E tem tantas outras, né, que eu também coloquei aqui, os incêndios, né, que o ano passado nós tivemos aquele incêndio horroroso no Pantanal, né, que foram vistas várias ações para atender fauna, né, as onças, né, o olhar da onça, para mim, é uma das coisas que mais me comoveu, assim, me entristeceu nesse episódio. Eu não tive a oportunidade de participar, né, então eu sei muito pouco sobre a resposta, mas o que eu sei é que não teve uma resposta organizada para atender esses animais, né. Tiveram vários grupos de ONGs, de projetos de conservação que trabalham naquela área, né, de conselhos aí de regionais de medicina veterinária, principalmente, que disponibilizaram equipes para ir lá, tanto atender os animais feridos, como disponibilizar alimento e água para os animais que não tinham o que comer, né, no meio do fogo. Então, também são ações que eu acho que podem ser pensadas, né, para um futuro, né. Os eventos meteorológicos extremos também, então tem casos aí de, por exemplo, das inundações, né, de atender esses animais que ficam presos nos telhados das casas alagadas, né, e toda a fauna silvestre que ocorre nesses locais. Então, são vários pontos que eu coloquei aqui que ainda não tem uma resposta, mas que, baseado naquilo que a gente sabe e que já tem experiência com o atendimento ao vazamento de óleo, pode se extrapolar ou se pensar, né, em como fazer em outras situações. É isso, né, que eu tinha já falado no slide anterior, né, como a gente pode se preparar para as emergências ambientais no futuro, né, diante de um cenário de crise e conflito ambiental que nós vivemos nesse momento da civilização. Então, aqui só uma mensagenzinha e né, que é isso, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos, né? Então, acho que todos nós aqui, né, temos essa vontade que nos une, né, de ver um ambiente mais justo, de mais harmonia e de menos sofrimento dos animais, né, nesse caso específico que nós estamos falando aqui, né, que é o que nos move para termos ações de atendimento, de proteção e de prevenção. Aí aqui um agradecimento a todos os parceiros, né, que nos possibilitam estar atuando, né, executando aí as nossas funções no CRAM. E é isso, minha gente. Muito obrigada, me estendi, falei demais, eu achei que isso pudesse acontecer, isso que eu me cuidei. Mas agora
Denner, acho que a gente pode passar, o pessoal já deve estar cansado, né? Mas não sei se tem as perguntas aqui, se alguém quer falar alguma coisa, pessoal, podem falar, eu acho, não sei como é que vocês conduzem, Denner, se o espaço de conversa é via bate-papo. Isso, agora eu vou repassar as perguntas que o pessoal fez para ti. Mas primeiro, Paula, muito obrigado, tá? Tua fala foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo. A primeira pergunta que eu recebi, ela não tá aqui no chat, ela foi feita pelo Fernando, que é: nos últimos anos, na região costeira do Rio Grande, já houve algum derramamento ou acidente em larga escala? Se sim, como isso afetou as colônias de lobos marinhos? Ele perguntou aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou no Rio Grande. Aqui no Rio Grande. Não. Então, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Rio Grande, teve agora o ano passado, 2019, novembro de 2019, teve um acidente com vazamento de óleo ali no porto, que talvez vocês tenham acompanhado, né, ali numa empresa de grãos que estava na hora do abastecimento da embarcação, do navio, né, que estava carregando, a barcaça que abastece o navio, ela transbordou e aí vazou óleo no estuário, né? E nós fomos acionados, inclusive, a gente atendia as demandas do porto, nós fomos acionados para fazer monitoramento e tudo mais. E só teve só um biguaço de óleo, né? Ainda bem que aqui é bem dinâmico, estava com bastante vazante e acabou ficando não teve nenhum impacto ali no revis, né? Na área dos moles onde se concentram os leões marinhos, que seria um problema bem ali, é um ponto bem crítico, né? Para, se a gente for pensar, vazamento de óleo nessa área do canal do estuário. Mas não teve essa situação desse vazamento de óleo, o último que teve relato aqui, na região de Rio Grande, embora o Porto de Rio Grande tenha bastante movimentação de embarcações, né, os acidentes com vazamento de óleo notificados são bem poucos, né, e esse de 2019 foi o último que teve maior dimensão, assim, que a gente ficou um mês monitorando e tudo, por precaução, para acompanhar realmente se teve algum impacto sobre a fauna ou não. Agora, ali no Uruguai, falando da questão dos lobos, né? Ali no Uruguai teve um vazamento de óleo bem conhecido, assim, mas que foi em 1995, que foi um navio que encalhou, que bateu numa pedra, na verdade, bem de frente ali, Punta del Este, que o óleo atingiu a Ilha dos Lobos. Aí atingiu a área de colônia de reprodução de lobo marinho, num período de reprodução, e atingiu vários filhotes, teve cerca de 5.000 filhotes de lobo marinho morreram em decorrência desse vazamento, né? Isso foi lá em 1995. Certo. A nossa próxima pergunta foi feita pelo Márcio. Como é feita a instalação do transmissor via satélite? Bom, o transmissor, ele vai... Depende em que animal, né? Mas ele é colado na pele do indivíduo. Então, por exemplo, os pinguins, né, que foi o exemplo ali que eu dei, ele é feito uma bolsinha entre as penas da ave e ele vai acoplado ali nesse espaço. Quando a ave troca as penas, ela perde o transmissor, né? A mesma coisa acontece com os lobos e leões marinhos. Aí nos pinguins é posto nas costas, né, no dorso. Nos lobos e leões marinhos é posto na cabeça. E também é colado, né? A gente seca bem a área ali da colagem, usa uma cola que não é tóxica, né? Que não seja tóxica, e aí cola o transmissor
nessa área da cabeça do animal. Como eles trocam os pelos, em determinado momento ele perde esse transmissor. No entanto, os transmissores, eles têm a vida útil deles curta, em decorrência do período de bateria desses transmissores, né? Então, provavelmente, quando o animal perde, já não está mais transmitindo. Nas tartarugas, a gente cola no casco. Aí é menos provável delas perderem, né? Mas o método de colar o equipamento no animal, ele também vem recomendado, orientado pelo próprio manual de instalação, né, entre aspas, mas a conduta com o uso do equipamento da própria fabricante do equipamento, né? A próxima pergunta foi feita pela Alissa. Tem algum trabalho no CRAN que envolva desenho? Se tiver, quero saber como funciona. Ela também pediu tuas redes e agora eu já vou enviar aqui no bate-papo. Olha, tem muito bicho bonito para desenhar e muita coisa bacana para a gente fazer, né? Então, não tem um trabalho específico que envolva desenho, mas se ela gosta de desenhar ou tem interesse nisso, é só fazer contato que a gente pode pensar em alguma coisa. Acabei de mandar as redes do CRAN aqui no bate-papo, Alissa. A próxima, na verdade, as próximas perguntas foram feitas pela Michelle. Eu vou ler uma de cada vez para não te confundir. Ela perguntou: é muito difícil fazer a captura dos animais que precisam dos cuidados do CRAN? Já aconteceu alguma morte ou dano a eles durante a captura? A captura, né, a captura e o resgate, eles são também bem críticos, né? Porque eles envolvem a questão de segurança, tanto da equipe quanto do animal. Então, assim, se o animal ele está bastante debilitado, é mais fácil de fazer o resgate, né? Porque ele está menos ativo, né? Agora, para animais que estão ativos, esse resgate ele já envolve outros riscos que devem ser avaliados. Então, por exemplo, imagina, nós tivemos situações assim, nós tivemos em 2016, 2015, eu acho, se não me engano, um lobo marinho que estava com uma rede de pesca presa no pescoço e estava machucando o pescoço do animal. E nós tínhamos que resgatar aquele animal para tirar a rede de pesca do pescoço dele, porque ele era um indivíduo juvenil ainda, ia crescer e isso ia cortar, né, a pele, o pescoço e poder levar o animal a óbito. No entanto, ele estava ativo, ele estava nas pedras ali nos moles, aqui no mole oeste. Então nós fizemos várias tentativas até nós conseguirmos ir num lugar onde foi possível fazer a captura desse animal, né? Porque a equipe técnica poderia cair nas pedras e se machucar, né? Poderia o animal ser perdido com uma rede, por exemplo, a gente usa um pulsar, né, com rede para conseguir fazer o resgate, e ele poderia acabar se machucando. Então essas questões precisam ser avaliadas e o resgate precisa ser bem planejado quando se trata desses indivíduos que ainda estão ativos, principalmente, ou que são de grande porte, né, para que não tenha nenhum tipo de dano, né? Aves que se sujam parcialmente o corpo e que ainda conseguem voar, ainda conseguem se deslocar e que precisam ser capturadas, por exemplo, para serem limpas ou porque estão com algum problema que ainda não está afetando, mas que pode afetar futuramente. Então, tudo isso precisa ser avaliado, o custo-benefício disso, né? E se aconteceu alguma morte ou dano a eles durante a captura, eu não me recordo de ter de um ponto específico assim, bom, aconteceu do animal morrer, né, em decorrência de uma captura mal feita, né? Mas é possível de acontecer, né? É possível de acontecer tanto por alguma falha, né, como também porque são animais, toda vez esses animais que a gente trabalha são animais de vida livre, são animais silvestres e são animais que têm picos de estresse, né? Dependendo da espécie, isso é mais proeminente do que outra. Então, esses animais, eles podem ter
ter um pico e irem a óbito em função disso, ter uma parada cardíaca e ir a óbito em função do próprio estresse do manejo. Tá? Então, por isso tem que ser feito com muito cuidado. Certo. E a segunda pergunta da Michelle foi: o CRAM recolhe os animais que aparecem mortos na praia? Nós trabalhamos com animais vivos, né? A gente não recolhe os animais mortos, mas a gente direciona para outras equipes e outros laboratórios que trabalham com esses animais mortos. Então, tem aí o pessoal ali dos laboratórios da FURG, do NEMA, né, que trabalham com determinadas espécies e que aí usam esses animais para fazer a necrópsia, para coletar amostras. Né? A gente não é o nosso foco de trabalho, mas como a maioria dessas instituições são nossas parceiras, muitas vezes eles acabam, por exemplo, levando esses animais para fazer a necrópsia lá no CRAM, né, para a gente poder também, principalmente se é um animal que está fresco, né, porque muitos animais já encalham mortos e em estágio avançado de decomposição que a gente não consegue ver, né, muita alteração macroscópica numa necrópsia em decorrência da própria decomposição, mas quando estão frescos, muitas vezes eles são levados para o CRAM para fazer a necrópsia pelas equipes parceiras, para que a gente possa fazer uma avaliação veterinária da condição daquele animal, né? E a última pergunta da Michelle foi: alguma previsão de quando irão voltar a selecionar estagiários para trabalhar no CRAM? Não, infelizmente nós não temos previsão, né? Nós também estamos sentindo falta, né, do programa de estágio, mas dentro dessa situação de pandemia, a gente ainda não tem condições, né, de receber estagiário. Né? Nós estamos trabalhando só com a equipe técnica mesmo, e por uma questão de segurança, de saúde, né? Creio que quando as atividades da universidade voltarem a ocorrer de forma presencial, né? Certo. A Laura mandou: queria saber se existem trabalhos sobre a bioacumulação dos tóxicos do óleo. Existe sim. Principalmente naquele acidente que eu falei para vocês algumas vezes dele, coincidentemente, que é o Prestige, que aconteceu lá na Galícia. Tem ali alguns trabalhos que eles fizeram com espécies, inclusive, que não foram diretamente impactadas, né, mas que sofreram o impacto indireto do vazamento, então conseguiram monitorar no sangue de determinados grupos, né, de determinadas aves, a acumulação de determinados elementos tóxicos do óleo, inclusive que foram passados, né, para os filhotes e que então já que entrou na cadeia trófica, que entrou nas diferentes gerações dessas espécies. Então existem sim alguns trabalhos que eu conheço que tratam dessa questão. Ok. E a Bárbara perguntou: qual o procedimento que a comunidade deve adotar ao encontrar fauna oleada? Deve ser acionada a Patran ou o contato deve ser direto com o CRAM? Pode ser com a Patran, porque a Patran faz contato conosco, né? Pode ser com a Patran, pode ser com o IBAMA, pode ser com o NEMA, ou pode ser direto conosco, né? Que acaba, quando é da nossa competência, a informação, né? O pessoal da Patran tem contato direto conosco e nos avisam, ou resgatam e levam para nós. E ela perguntou: qual seria o canal para essa comunicação? Olha, o canal para essa comunicação, de preferência, é o contato telefônico, que é o mais rápido, né? Então, o pessoal liga para o museu oceanográfico, mas o museu oceanográfico tem a restrição também de ter uma secretaria, né?
e nem sempre está disponível. A gente tem um ramal, a gente tem um telefone celular, que é 99, eu estou aqui olhando porque eu estou procurando o número, eu posso escrever aqui no chat, se vocês quiserem, 99 24, não, peraí, 999 24, que esse tem o WhatsApp, né, fica mais fácil, 43 96. Para quem me conhece também pode mandar, geralmente, contato para o meu telefone celular, né? E esses são os principais canais. A gente tem as redes sociais ali, Instagram e Facebook, mas a gente não orienta que seja feito contato por ali, porque a gente nem sempre está online, né, para ver para ver a mensagem, né? Então, o contato telefônico seria mais apropriado. Certo. E a última pergunta que nós recebemos até o momento: quais atributos o CRAM procura em um estagiário? Olha, a gente procura no estagiário disposição, né? Interesse, boa energia, vontade de querer saber, né? E de querer fazer, né? De querer ajudar. O trabalho de reabilitação é um trabalho muito prático, né? Embora tenha toda uma contextualização teórica, obviamente, que a gente precisa estudar muito para conseguir saber, para conseguir saber de tudo, ou para tentar saber um pouco, né? Porque de tudo ninguém sabe, né? Quem dera a gente soubesse um pouquinho de tudo, mas não. Mas, além de ter toda essa questão teórica, o trabalho em si, ele é prático, né? Ele é um trabalho prático. Então, as pessoas, elas têm, quando vão fazer o estágio, elas têm uma vontade em comum, né? E aí, esse trabalho de reabilitação também é um trabalho muito específico, então vocês não veem no curso de formação, no nosso curso de formação acadêmica, seja de oceanologia, de biologia, de veterinária, de zootecnia, de ecologia, qualquer curso da área ambiental, ele não tem uma modalidade específica para a reabilitação, né? Esse saber, esse fazer, a gente aprende na prática, nos centros de reabilitação. Então, muitas vezes, as pessoas precisam passar por esses centros, precisam vivenciar essa rotina para ter afinidade com ela ou não, né? Tem muitas pessoas que vão, que gostam, que acham legal, mas não é o seu universo, né? Não é o lugar onde elas querem atuar, né? É interessante saber, conhecer, ver como é que funciona, mas cada um segue o seu caminho. E tem aquelas que se identificam com esse fazer, né? E acabam direcionando, né, a sua vida nessa linha. Ou da reabilitação, ou do trabalho de manejo, né, para conservação, enfim, né. Mas, então, a gente oportuniza que todas as pessoas, a gente tenta oportunizar que todas as pessoas que têm vontade de ser estagiário, que têm vontade de conhecer mais sobre o trabalho, participem. Por isso que a gente não tem um pré-requisito, olha, tu não tem que estar no quarto ano, nem no segundo ano, nem no último, não. Tem que te inscrever quando tem a seleção, né? Botar ali, a gente tem um critério para fazer a seleção, mas não é baseado nisso, né? Num pré-requisito, né? A gente faz um processo seletivo porque às vezes tem mais interessados do que vagas e também a gente tem que ter um corte, né? Para que o estágio fique proveitoso para quem é selecionado, né? Mas o bom é que tem todo semestre, né? Então, quem não consegue num semestre, consegue no outro. E esperamos que passe logo essa situação de pandemia para que a gente possa voltar a se encontrar nos estágios. Eu acabei não comentando, mas essa pergunta foi feita pela Larissa. E ela também perguntou se um estagiário consegue subir no CRAM começando pelo estágio. Consegue, eu sou uma dessas. Eu comecei a fazer, e a maioria da equipe é assim, né?
eu comecei a fazer estágio, eu comecei no CRAN fazendo estágio voluntário. Estágio voluntário, eu ia lá uma vez por semana, e aí eu gostei, né? Também aconteceram algumas situações que me favoreceram, no sentido de que no ano que eu comecei, foi um ano que teve muito pinguinços de óleo, né? Então eu vivi essa experiência da emergência, né? De trabalhar intensamente numa rotina de 100 pinguins, né? Que é um trabalho bem puxado. E aí eu me apaixonei, disse, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero fazer, e passei toda a minha graduação fazendo estágio lá. Né, fazendo estágio lá. E aí, quando eu me formei, eu já entrei para a equipe, né? Já fui absorvida ali pela equipe técnica e estou lá até hoje. Então, o caminho é esse, né? Eu acho que o caminho é esse. Perfeito. Essa foi a última pergunta que a gente recebeu. A Alissa pediu um contato teu. Não sei se tu chegou a nos passar teu e-mail. De repente a gente pode passar teu Tá e-mail. ali o meu contrato. Ali o meu e-mail, ó, no slide. Tá ali no slide ali só. Eu vou escrever aqui caso. Mas eu posso escrever aqui também. Mas é isso, minha gente. Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, é Oceano Furg, não é Oceanografia. Ah, Oceano Furg. Vou corrigir aqui. Oceano Furg. Mas é isso, minha gente. Eu peço desculpa que eu me extrapolei também ali o tempo, né? A minha ideia era falar 45 minutos, falei 1h15, veja bem, né? Mas é um assunto bem amplo que dá para a gente se aprofundar em vários pontos, assim. E espero ter conseguido passar uma visão geral para vocês da questão do atendimento à emergência, da questão do vazamento de óleo e do quanto é importante a gente pensar essas questões para outros tipos de emergência, né, que é provável que venham a acontecer no futuro e que a gente tem que estar preparado, que tem que trabalhar na direção da mitigação, pelo menos. Já que a gente não pode evitar o impacto, a gente mitiga o impacto, né? E é isso. Perfeito. Então, acho que é isso. Não recebemos mais perguntas por enquanto. De novo, Paula, muito obrigado. Em nome de toda a comissão. Muito, muito legal que a gente possa estar tendo esse momento contigo aqui. E em breve a gente vai divulgar o nosso próximo encontro, então nos sigam nas redes sociais. A gente geralmente compartilha primeiro no Instagram, depois na página do Facebook. Logo, logo essa apresentação também vai sair no YouTube, caso alguém não tenha conseguido assistir toda ou queira compartilhar com algum amigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.